professor Meneghetti deixa claro que existe, primeiro, uma mente, que o homem é visto como indivíduo, como mente, como ente, como pessoa, ou seja, como autônomo. E que para poder falar desse homem operador, se deve tocar, então, essa dimensão de que existe por trás de cada obra um modo mental de um homem. Ou seja, agora se abre um universo e essa conferência, grande parte dela é sobre esse aspecto. Então, se começa a tocar um ponto específico que é de satisfação, e ele diz, um homem se pergunta, um líder verdadeiro se pergunta, por que eu faço tudo isso? Por que eu me levo a fazer tudo isso? Por que esse trabalho? O dinheiro não seria uma resposta possível para esse grande homem. O dinheiro é meio. Ele nunca pode ser um fim. E a grande maioria das perguntas que nós respondemos, nós tendemos a responder não como fim, mas como meio. Ou seja, esse é uma grande passagem que nós devemos compreender na nossa vida. O que é meio e o que é fim. E pouquíssimas coisas são fim. Mas são elas que, de fato, nos movem. De fato, toca esse princípio movente nosso. Então, o professor lança uma outra pergunta, que é como eu vivo para mim? E toca a necessidade de nós sermos plenamente satisfeitos no encontrar, no fazer, no criar, cada dia a si mesmo. Ora, satisfeito primeiro em encontrar aquilo que de fato é meu. Depois em fazer, realizar. E isso já dá tanto trabalho e já me faz ter que compreender tantas coisas. E isso é meio para que eu crie dia a dia a mim mesmo. Me recoloque. Me reveja de um outro modo. Isso exige estilo de vida. E aí, uma frase que para mim ressoou muito nessa conferência foi civilidade como estilo de vida. Ora, quando a gente fala, por exemplo, de uma civilização, a gente está falando de tudo que se vive. Uma civilização é feita do que ela come, é feita de como anda, de como são organizadas as cidades, de como é organizado o negócio, de como são as leis, inclusive. Tudo isso define a subjetividade de um ser humano. E isso é estilo de vida. Ora, quando se fala do homem operador, se deve levar em conta que cada migalha, pedaço, miríade, pequena coisa que nós consideramos muitas vezes pequenas, que nós fazemos no nosso dia a dia, compõe essa civilidade como estilo de vida. E que isso, sim, é fator determinante para escolhas futuras. Se eu não sei escolher as pequenas coisas que me satisfazem, que satisfazem primeiro a mim, eu não posso escolher por toda uma sociedade, eu não posso escolher por toda uma empresa, eu não posso escolher por toda uma equipe. Eu primeiro preciso saber escolher e ser verdadeiro comigo, para poder, então, fazer uma passagem de verdade também para o outro. E, portanto, me colocar como homem operador. O professor Meneghetti, a partir de agora, e agora sim é a hora do spoiler, a primeira frase seguinte, que nós vamos assistir a continuidade, começa assim: em todas as coisas há uma parte de espírito. E às vezes tem algumas palavras que a gente deixa passar, e ela está bem no início do próximo trecho que nós vamos assistir. E eu queria compartilhar com vocês um pouquinho dessa palavra mais aprofundada. O dicionário de ontopsicologia é sempre um bom companheiro, um bom parceiro dessas horas. Vamos compreender como é que o professor Meneghetti entende espírito. Bom, vem do latim spiritus, que é sopro, gênio, ar, vida. Alma também, de certo modo, é sopro, é ânima, né? Mas o espírito tem uma especificidade aqui em como o professor Meneghetti o compreende. Presença que emana ação, vitalidade e inteligência. Agora existe uma especificidade. Quando se faz existência, quando nós nos colocamos no aqui e agora individual, esse espírito vai se manifestar como alma, como esse sopro que me move, que me dá movimento. Quando se reflete, então esse espírito vai se especificar como mente ou inteligência. A gente já está num campo da consciência. Como eu reflito aquela realidade. Então ele vai se colocar como a minha mente ou a minha inteligência. E quando se determina como processo histórico, aquilo que eu vou realizar na história, a minha obra, então o espírito se manifesta como vontade. Ora, para ser então profundo nessa passagem, se precisa compreender que se em todas as coisas há uma parte de espírito,
Não é possível trair a si mesmo com vontades que não sejam verdadeiras. É preciso ter muito cuidado, muito zelo pela nossa vida, momento a momento prestando atenção naquilo que nos move, naquilo que de fato é verdadeiro para nós e quer ser realizado aqui e agora. Seguimos então com o professor. In tutte le cose c'è un pezzo di spirito. Sono soprattutto le ore di riposo, il tempo fuori l'attività, che è il determinante dell'intelligenza dell'uomo leader. Quindi entra quella particolare civiltà, quella civiltà ontica. Quella conoscenza, quella pratica che ti mette in costante unione con l'universale dell'essere. Non è un fatto di preghiera, non è un fatto di mistica, non è un fatto di meditazione trascendentale. È molto di più. Ma contemporaneamente è estremamente semplice. L'unica cosa che può saziare il cuore attivo di un uomo superiore è l'essere. L'essere che intendo è l'azione dell'universo, l'azione della vita. L'ordine dello spirito. L'essere è stato chiamato in diversi modi da diverse filosofie e da diverse religioni. E sono nati molti modelli di come raggiungere la pace con l'essere. Chi lo chiama Dio, chi lo chiama Yahweh, chi lo chiama Allah, chi lo chiama la pace, chi lo chiama Manitou. I nomi sono tanti. O Yahweh? O Yahweh. Yahweh, sì. Ma questi sono fenomenologie della religione. L'uomo nella sua essenza è ancora a priorico, è molto di più. E si incontra nell'azione. Nell'azione che costituisce la mia crescita. Si costruisce nella luce dei risultati. Ognuno di noi è una fenomenologia viva dell'essere. E i modi di incontrarlo è l'intelligenza all'essenza, dove lui sta e io sono.
dove lui sta e io sono. È un insieme, è una comunione. È una conformità di azione. Come essere vero uomo nel modo unico come io esisto. Ognuno di noi è una parola dell'essere. Ma questa parola è felice solo quando incontra il principio che la produce. Essa frase merece ser repetida, ela é muito profunda. Então, cada um de nós é uma palavra do ser, mas essa palavra é feliz somente quando encontra o princípio que a produz. Ora, nós conhecemos aquela frase, no princípio era verbo. Verbo é ação. Nós somos palavra, fenômeno. Cada um de nós já é um fenômeno do ser, que nos coloca aqui. E nessa linguagem extremamente filosófica, o professor Meneghetti consegue trazer para aspectos tão práticos do nosso dia a dia o quanto se pode ser e tocar a realidade plena de ser uma palavra do ser, dia a dia. Como se a toca? Bom, ele diz, é uma conformidade de ação. Tudo que eu faço deve ser conforme. Mas isso não se busca fora. Então, muitas vezes, essa conformidade de ação é buscada por estereótipos, é buscada por religiões, é buscada por doutrinas, é buscada por um conjunto de ideias, muitas vezes de sábios, de homens que passaram por aqui, conheceram muito e souberam mostrar caminhos. Mas esse não é o modo como se busca conformidade de ação. No livro Em Busca da Alma, não estava com ele aqui, mas ele está numa coleção azulzinha, Nova Fronda Vireste 3, é a terceira da coleção. Na página 41, tem uma frase que diz assim, não é o rito externo que garante o real e em paz com o real da vida. E é exatamente um momento do livro em que o professor Meneghetti está abordando esse aspecto de como encontrar o próprio ponto vencedor, o próprio ponto de princípio. Como tocar aquele ponto a partir do qual depois tudo acontece. A partir do qual depois tudo vem, porque já existe a conformidade. O resultado, é óbvio que ele virá, porque já existe ação conforme, feita dia a dia, com coerência. Então, essa coerência, ela precisa ser tocada para que se possa viver o que se é, e não viver o que qualquer rito externo, qualquer ideia pode ser aplicada a partir de um critério externo. Não. É viver o que se é. E um pouquinho antes dessa frase, o professor Meneghetti também diz assim, ele se encontra na ação. Esse princípio que é a nossa essência a priórica, diz ele. Na ação exitosa, na ação que constitui o meu crescimento. Então, muitas vezes as pessoas dizem, eu quero tocar o meu ensiôntico, eu quero me retirar, eu vou aproveitar esse momento de parada para tocar meu próprio ensiôntico, mas como se ele só é possível de ser tocado na ação? Eu não toco o meu ensiôntico parado. Eu preciso agir para que eu tenha essa dialética com o outro, a dialética com a sociedade, mas também a dialética com os problemas que me são trazidos dia a dia. E aí eu preciso desse ponto vencedor. Aí eu preciso encontrar, diante do problema, a melhor solução e me recriar de fato, me inventar, me recolocar para poder sentir esse princípio dentro de mim apontando uma certa direção, essa direção ôntica. E também esse ponto, para mim, ele toca muito fortemente uma outra questão que está sendo, a partir de agora, muito abordada pelo professor Meneghetti. Eu não devo fazer aquilo que não nutre a minha alma. Não tem desculpa. Ah, mas eu preciso fazer diplomacia. Sim, mas quando eu faço diplomacia, eu faço justamente para poder nutrir a minha alma. A diplomacia só serve se ela for meio para que eu consiga realizar alguma coisa que verdadeiramente me nutre. Se o meu fim não tem nenhum sentido para mim,
em relação àquele exercício de diplomacia, não faço diplomacia. Ou seja, eu sigo a lei e não gosto dela, sim, é obrigatório. Mas então eu vou fazer o que eu não quero. Não, você vai fazer o que você quer dentro da lei. Porque é assim que nós vivemos. Nós confundimos muitas vezes fazer diplomacia com dar a desculpa para seguir fazendo aquilo que não deve mais ser feito. Cuide um pouco com quanto você usa essa palavra. Também a dupla moral é usada muitas vezes assim. Dupla moral significa você faz a moral da vida e também a moral social. Não é uma diplomacia sozinha que esquece a moral da vida. A diplomacia sozinha não faz sentido nenhum, ela não é meio para lugar nenhum. A dupla moral implica estar com a vida e saber exatamente por que se está fazendo aquela diplomacia. Senão vira desculpa para se continuar fazendo os velhos hábitos que nos levam à perda de si mesmo.